Você já sentiu aquele desconforto abdominal, aquela pontada persistente, e o primeiro pensamento que veio à sua mente foi: não deve ser nada, comi algo que não caiu bem. Todos nós já fizemos isso. Normalizamos pequenos sinais, empurramos para o fundo da mente e seguimos com a rotina. Mas e se o seu corpo estivesse tentando te enviar uma mensagem mais séria? E se esses sinais silenciosos fossem as primeiras palavras de um capítulo que ninguém quer ler na própria história? Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, mas de uma forma que vai te capacitar e não te assustar. Vamos mergulhar fundo nos diferentes tipos de câncer de intestino. Muitas pessoas pensam que é uma doença única, mas a verdade é que existem vários tipos, cada um com suas próprias características, sinais e níveis de perigo. Ao final deste vídeo, eu te prometo que você terá o conhecimento necessário para não só entender o que são essas doenças, mas principalmente para descobrir se o seu corpo está dando sinais silenciosos que merecem atenção. E vamos responder à pergunta crucial do nosso título. De todos eles, qual é considerado o mais perigoso? Fique comigo. Antes de nos aprofundarmos nos tipos específicos de câncer, precisamos construir uma base sólida. Pense nestes sinais como a linguagem universal do seu intestino quando algo não vai bem. Eles podem se aplicar a quase todos os tipos de câncer coloretal e são o primeiro chamado para a ação. Sinais de alerta gerais são sintomas recorrentes que indicam uma anormalidade no trato gastrointestinal inferior e que não devem ser ignorados, especialmente se forem persistentes. O primeiro é a mudança persistente nos hábitos intestinais. Não estamos falando de uma diarreia após uma refeição diferente. Estamos falando de uma mudança que dura semanas. Você, que sempre teve o intestino regulado, de repente passa a ter diarreia constante, ou constipação severa, ou talvez uma alternância entre os dois. A explicação é simples. Um tumor pode estar obstruindo parcialmente a passagem das fezes, alterando sua consistência e frequência. O segundo é o sangue nas fezes. Este é talvez o sinal mais alarmante. O sangue pode ser vermelho vivo, o que geralmente indica um problema mais próximo ao final do reto, ou pode ser mais escuro, quase preto, indicando que o sangramento ocorreu mais acima no cólon. Tumores, especialmente os maiores, têm vasos sanguíneos frágeis em sua superfície, que podem se romper facilmente com a passagem das fezes, causando o sangramento. O terceiro é o desconforto abdominal persistente. Cólicas, gases, dores ou uma sensação de inchaço que não vai embora. Se um tumor está crescendo, ele ocupa espaço. Isso pode causar pressão, dor e até mesmo interferir no processo digestivo normal. O quarto é a sensação de evacuação incompleta. Aquela sensação frustrante de que você precisa ir ao banheiro, mas mesmo depois de ir, parece que o intestino não esvaziou completamente. Isso acontece frequentemente quando um tumor está localizado no reto, a parte final do intestino, criando uma massa que o corpo interpreta como fezes. O quinto é a fraqueza ou fadiga extrema. Você se sente cansado o tempo todo, sem energia, mesmo após uma boa noite de sono? Muitas vezes isso é um sinal de anemia, causada pelo sangramento crônico e muitas vezes invisível do tumor. A perda lenta e contínua de sangue leva à falta de ferro e, consequentemente, ao cansaço. E o sexto é a perda de peso inexplicada. Perder peso sem fazer dieta ou exercício é um sinal de alerta clássico para vários tipos de câncer. As células cancerígenas consomem uma grande quantidade de energia do corpo, e o tumor pode afetar a forma como seu corpo absorve os nutrientes. Lembre-se, ter um ou mais desses sintomas não é uma sentença de câncer, mas é, sem dúvida, um sinal de que você precisa conversar com um médico. Agora que conhecemos os sinais gerais, vamos falar do tipo mais comum. Quando as pessoas falam em câncer de intestino,
Em 95% das vezes, elas estão se referindo a este, o adenocarcinoma. Ele é um tipo de câncer que se origina nas células glandulares, que revestem o interior do cólon e do reto, responsáveis por produzir o muco que lubrifica o intestino. A história do adenocarcinoma quase sempre começa com uma lesão benigna, chamada pólipo adenomatoso. No início, ele é inofensivo. Mas com o tempo, devido a mutações genéticas, as células desse pólipo podem começar a se multiplicar de forma descontrolada. Esse processo é lento, podendo levar de 5 a 10 anos, e é nesta janela de tempo que reside a nossa maior arma, a prevenção através de exames como a colonoscopia. Os sintomas do adenocarcinoma são, na maioria das vezes, os sinais gerais que já mencionamos, como sangramento e alterações no hábito intestinal. Vamos agora para um território mais raro, os tumores carcinoides, que pertencem a um grupo maior chamado de tumores neuroendócrinos. São tumores de crescimento lento que se originam nas células neuroendócrinas do trato gastrointestinal, que agem um pouco como células nervosas e um pouco como células produtoras de hormônios. O que os torna únicos é a sua capacidade de produzir e secretar hormônios, como a serotonina. O perigo real surge quando o tumor se espalha para o fígado, liberando esses hormônios diretamente na corrente sanguínea. Quando isso acontece, o paciente pode desenvolver o que chamamos de síndrome carcinoide. Os sintomas são bem diferentes e incluem episódios de vermelhidão e calor intenso na face, diarreia severa, falta de ar semelhante a asma e batimentos cardíacos acelerados. Até agora, falamos de tumores que crescem a partir do revestimento interno do intestino. Mas e se o câncer começar na própria parede muscular do órgão? Aí estamos falando de um GIST, ou tumor estromal gastrointestinal. É um tipo raro de sarcoma que se desenvolve em células especiais na parede do trato gastrointestinal, chamadas células intersticiais de Cajal, que funcionam como o marca-passo do seu intestino, controlando as contrações musculares. Como ele cresce na parede do intestino, seus sintomas podem ser vagos por muito tempo, como dor abdominal, uma massa que pode ser sentida na barriga, náuseas e uma sensação de saciedade precoce. O sangramento também é comum, levando a anemia e fadiga. Nosso sistema imunológico é nosso grande defensor, mas às vezes as próprias células de defesa podem se tornar o problema. É o caso dos linfomas. O linfoma é um câncer que se origina nos linfócitos, um tipo de glóbulo branco. Embora seja mais comum nos gânglios linfáticos, ele pode começar na parede do intestino, que é rica em tecido linfóide. Os sintomas podem ser muito parecidos com os do adenocarcinoma, incluindo dor abdominal e perda de peso. Uma característica que pode ser mais proeminente no linfoma é a presença dos chamados sintomas B: febre persistente, suores noturnos intensos e perda de peso significativa. Chegamos à pergunta central: adenocarcinoma, carcinoide, GIST, linfoma. De todos eles, qual é o mais perigoso? A resposta mais honesta é: não existe um único campeão de periculosidade. O perigo de um câncer de intestino não é definido apenas pelo seu nome, mas por uma combinação de 3 fatores cruciais. O primeiro e mais importante é o estágio. Um adenocarcinoma diagnosticado em um estágio inicial tem taxas de cura altíssimas. Se descoberto em um estágio avançado, torna-se uma doença muito mais perigosa. O mesmo vale para todos os outros tipos. O segundo é o grau, que se refere à aparência das células cancerígenas. Tumores de alto grau tendem a crescer e se espalhar mais rapidamente. O terceiro é a biologia do tumor. Cada tipo tem seu comportamento e responde de maneira diferente aos tratamentos. Portanto, o veredito é este: o câncer mais perigoso é aquele que não é diagnosticado a tempo. A maior ameaça não é um nome específico.
O silêncio. É o sintoma ignorado, o exame preventivo adiado. A sua maior arma contra todos eles é a mesma: o conhecimento e a detecção precoce. Hoje, nós desmistificamos o câncer de intestino. Vimos que ele não é uma doença única, mas sim um conjunto de condições diferentes, cada uma com sua própria identidade. Entender os sinais gerais e as particularidades de cada tipo é o primeiro e mais poderoso passo para a vigilância, para a prevenção e para a sua tranquilidade. A informação que você acabou de receber pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da saúde de alguém que você ama. Você lembrou de algum amigo ou familiar que já se queixou de algum desses sinais? Não guarde este conhecimento só para você. Curta este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e compartilhe agora mesmo no seu grupo de família. Um simples compartilhamento pode ser o primeiro passo para um diagnóstico precoce e salvar uma vida.